Dia 5 da semana 33. Jeremias 35. Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá procurar a família dos Recabitas e fale com eles. Depois, leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então, eu fui buscar os Recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima da de Maazéias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois, coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: Tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: Nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: Nunca bebam vinho, nem vocês nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam nem comprem plantações de uva. Não tenham um lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nesta terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo o que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém: Eu, o Senhor, pergunto: por que vocês não querem me ouvir, nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido à sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês, e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não iam adorar, nem servir outros deuses para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não me têm obedecido. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei e não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos Recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Jeremias 36. No quarto ano em que Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles.
Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, editei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções: eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo o que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem da cidade de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então Baruque leu no pátio do templo as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio de cima. Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Amanias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles lhe disseram: por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou palavra por palavra, e eu escrevi tudo com tinta neste rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder. Não deixe ninguém saber onde vocês estão. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida, foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Jeoaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio, e o rei estava no seu palácio de inverno sentado perto do fogo. Cada vez que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço de rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Mas nem o rei nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jerameel, junto com Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, prendessem o meu secretário Baruque e a mim, mas o Senhor nos havia escondido.
Depois que o rei Jeoaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Joaquim, você queimou o rolo, perguntando: por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá essa terra e matará a sua gente e os seus animais? Por isso, eu, o Senhor, digo a você, rei Joaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e à geada durante a noite. Castigarei você e os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos, por isso farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. E ainda ditei muitas outras coisas parecidas. Jeremias 37. O rei Nabucodonosor da Babilônia pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar comigo. Eles disseram: Por favor, Jeremias, ore ao Senhor, nosso Deus, por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito. E, quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso, foram embora. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá: O exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, lhes dou este aviso: não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nesta cidade. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade, que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Gerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: Você está fugindo para o lado dos babilônios? Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida, me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois, o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: Qual foi o crime que eu cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra este povo para que me pusessem na cadeia?
Onde estão os seus profetas que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor, nem este país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois, se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusesse no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim fiquei no pátio da guarda.